E aí, minha gente? Que tal o novo set de filmagem das aulas? Olha só, nessa aula a gente vai começar aí com o módulo A15 de equações e inequações exponenciais, tá? Nesse módulo, a gente vai usar muito do módulo passado de função exponencial. Então, se você não viu ele ainda ou não fez os exercícios ainda, faz o exercício daquele módulo primeiro antes de entrar nessa aula. Gente, olha só, equações exponenciais vai ser bem tranquilo, para falar a verdade. Essencialmente, a gente tem dois tipos de equações exponenciais, assim, na prática, de questões que aparecem por aí. A gente vai ter as equações em que você tem que igualar as bases. Vamos lá, equações em que temos que igualar as bases. E a gente tem as equações exponenciais redutíveis. Equações exponenciais. Meu Deus. Exponenciais. Nossa senhora, eu estou analfabeto hoje. Equações exponenciais redutíveis. O que vocês acharam do set de filmagem, gente? Gastei 2 horas da minha vida montando ele no Blender. Mas vamos lá, tudo bem. Acho que assim ficou mais bonitinho, né? Pra matar a saudade de casa. Olha só, gente. Nesse tipo de equação, vai ser bem tranquilinho pra gente resolver. Começando pelas que a gente tem que igualar as bases. São equações da seguinte forma, ó. Vão ser equações da seguinte forma. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vou fazer exemplo dos dois tipos. Exemplos. Vamos lá, primeiro exemplo. Imagina só que você tem essa equação de Cal. 8 vezes 4 elevado a 2x é igual a 2 elevado a x mais 1. Ok? Olha só para essa equação de K. Isso aqui não vai ser uma equação redutível, não. Equação redutível, só mencionando aqui rapidinho, equação redutível é quando você tem uma equação cuja variável está no expoente de algum número e você consegue transformar essa expressão, sei lá, 2 elevado a x, em outra coisa, y. Então acaba que a equação ela vira outra coisa, por exemplo, uma equação de segundo grau, do primeiro grau e por aí vai. Deu uma ideia, não é? Acho que eu fiquei meio confuso falando isso aqui, mas enfim. Vamos lá. Vamos fazer alguns exemplos aqui rapidão. Olha só. Primeiro exemplo, gente. Nesse de cá. Como é que a gente faz para resolver isso aqui? Vamos fatorar as bases. Equações que a gente tem que igualar as bases, geralmente são equações que a gente tem muita multiplicação aparecendo, viu? Se a gente tiver termos somando, aí lascou. Aí não vai dar para fazer isso não. Provavelmente não. Então aqui, ó. 4 é 2 ao quadrado. Elevado a 2x, né? E isso é igual a 2 elevado a x mais 1. Beleza? Então, de novo, reparei fatorei o 8, fatorei aqui o 2. Ó, o 4. Gente, eu tô muito doido hoje. Fatorei o 8, fatorei o 4. E observe que a gente pode agora manipular com propriedade de potenciação para a gente obter uma expressão mais simples. Olha só, essa expressãozinha de cá. Isso é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo, vezes 2 elevado a 4x, né? Porque você pode, lembra que você pode aqui, ó, multiplicar esses expoentes. Muito bem. E isso é igual a 2 elevado a x mais 1. Só que olha só, produto de números de mesma base, o que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar esses expoentes. Então vai ficar 2 elevado a 3 mais 4x. E isso é igual a 2 elevado a x mais 1. Agora observa só, gente, as bases são iguais. Se as bases são iguais, acabou a questão. Basta você igualar os expoentes. A gente pode fazer isso, gente, porque se você pensar na função f de y igual a 2 elevado a y, lembra que essa função de K, ó, ela é injetora, tá? Se ela é injetora, para cada valor de y, eu vou ter um único valor de 2 elevado a y, e vice-versa. Ou seja, se a gente tem que 2 elevado a 3 mais 4x é igual a 2 elevado a x mais 1, então necessariamente os expoentes são iguais. Beleza? Repara que isso não é nem sempre verdade, né? Se você tiver que x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, não quer dizer que o x é igual a 2, né? Quer dizer que o x pode ser mais ou menos 2, mas enfim. Aqui porque x ao quadrado não é injetora. Então vamos lá. Se a gente então apenas igualar os expoentes, a gente vai encontrar que 3 mais 4x, e isso é igual a x mais 1. Isolando o x de um lado, a gente vai encontrar que 3x é igual a menos 2, logo x é igual a menos 2 terços.
Tranquilinho? Tá aqui a resposta esse exemplozinho aqui nosso. Tranquilinho? Bem de boa, bem razoável? Muito bem, muito bem. Vamos fazer assim, ó, vamos fazer mais um exemplo, que tal? Exemplo 2. Exemplo 2. Ok. Antes da gente fazer o do outro tipo de questão, vamos lá. Imagine que você queira resolver a seguinte inequação aqui, ó. 9, ó, inequação. A equação exponencial aqui, ó. 9 dividido pela raiz quadrada de 3. Isso é igual a 3 elevado a 2x vezes 27. Para essa de cá, gente, 27 elevado a x. Ok, vamos deixar assim. Tenta fazer, pausa o vídeo primeiro e tenta fazer. Vamos lá, vamos lá? Olha só, para essa expressãozinha de cá, vou começar a escrever aqui do lado aqui. Eu costumei que eu estava no meio da tela, pro lado de cá, aí acaba que eu não podia escrever nessa parte da tela. Agora eu posso. Ai, ai. Eu gostei desse fundinho assim, sabe? Parece que eu... Aqui, ó, silêncio aí, ó. Terceiro ano. Tá, desculpa, vamos lá. Olha só. Vamos fazer a mesma coisa, vamos fatorar todo mundo aí nessa expressão. O 9 é 3 ao quadrado, né? Elevado a x. Raiz quadrada de 3 é a mesma coisa que 3 elevado a meio. Isso vai ser a mesma coisa que 3 elevado a 2x vezes 27 elevado a x. Ou seja, 3 elevado a 3x. Certinho? Ou se a gente for devagarzinho aqui, ó, 3 ao cubo elevado a x. Muito bem. Agora, como é que vai ficar essa expressãozinha toda aí, ó? Aqui a gente pode multiplicar os expoentes e aqui também. Então isso vai ficar 3 elevado a 2x dividido por 3 elevado a meio. Isso é igual a 3 elevado a 2x vezes 3 elevado a 3x, né? E aqui a gente pode agora usar a propriedade de potenciação, né? Divisão de números de mesma base. Observe que a gente tem aqui a mesma base, que é o 3. A gente vai ter, então, 3 elevado à subtração dos expoentes. 3 elevado a 2x menos meio. Isso tem que ser igual a quê? Olha para o lado de cá. Conserva a base. Isso vai ser, então, agora 3 elevado a 2x mais 3x. Vai ficar 5x. Só isso, né não? Muito bem. Muito bem. Alguma dúvida, gente? Vocês estão aí com uma... Tá vendo? Desculpa, gente. Eu empolguei um pouquinho com isso. Vamos lá. Vamos resolver essa equaçãozinha de cá agora. Observa só. Se as bases são as mesmas, a gente pode simplesmente igualar os expoentes, né não? Então a gente vai ter o seguinte, ó. 2x menos meio. 2x menos meio. E isso é igual a 5x. Passo 2x subtraindo, né? A gente vai encontrar aqui menos meio é igual a 3x. Passo 3 dividindo, a gente encontra que o x é igual a menos 1/6. Beleza? E essa vai ser então a resposta desse outro desafiozinho de cá. Tranquilinho? Muito bem, muito bem. Olha só. Vamos fazer agora exemplo do outro caso? Exemplo 3. Vamos fazer agora das equações exponenciais redutíveis. Exemplo 3. Muito bem. Na próxima aula a gente lida com as inequações, tá? Exemplo 3. Olha só. Nesse exemplozinho de cá, vamos considerar a seguinte equação, ó. 4 elevado a x menos 12 vezes 2 elevado a x mais 32. Isso é igual a zero, tá? Vamos fazer agora essa questãozinha de cá. De novo, aquele esquema. Se você quiser tentar fazer primeiro, pausa o vídeo e tenta fazer. Gente, para essa de cá, você não vai conseguir isolar as bases, tá? Você não vai conseguir chegar a alguma coisa da forma a elevado a x igual a elevado a y, tá? Se a gente conseguisse fazer isso, era só falar que x é igual a y. Lindo, maravilhoso. Mas aqui não vai funcionar fazer isso, porque a gente tem vários termos ali somando. Ou seja, o que a gente vai ter que fazer? Nessa questãozinha de cá, gente, o melhor caminho vai ser você fazer uma mudança de variável. Repara só o seguinte. Se você falar que, por exemplo, a é igual a 2 elevado a x, observa só, a expressão ela vai virar o quê, hein? Olha só que vai virar a expressão. Vai ficar 4 elevado a x. Gente, 4 elevado a x, fazer um parênteses pequenininho aqui no cantinho, aqui, ó, observaçãozinha aqui.
Observaçãozinha aqui, ó. 4 elevado a x é a mesma coisa que 2 ao quadrado elevado a x. Só que você pode trocar os expoentes. É 2 elevado a x ao quadrado. Certinho? Ou seja, é isso que a gente pode fazer aqui, ó. 4 elevado a x vai ficar simplesmente ao quadrado. Menos 12 vezes 2 elevado a x, que é a, mais 32, isso é igual a zero. Então, repara que a gente tinha uma equação exponencial, né? A variável estava no expoente de um número. E agora a gente cai numa equação de segundo grau, tá? Por isso que é uma equação exponencial redutível. A gente reduz essa equação mais complicada numa coisa mais famosinha. Agora, essa equaçãozinha do segundo grau de cá, se a gente calcular a raiz dela, vai ficar o quê, hein? Se você calcular a raiz dessa equação, vai ficar que a é igual a menos b, né? 12, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, isso socorro, b ao quadrado, que é 144, menos 4ac, 4 vezes 32 dá 128, né não? Sobre 2a. Fica aqui, ó. Sobre 2. Isso é a mesma coisa que 12, mais ou menos a raiz quadrada de 16, né? Então vai ficar mais ou menos 4 sobre 2. Lindo, maravilhoso. Então o a é a mesma coisa que o quê, hein? O a vai ficar igual a 16 sobre 2, 8. Ou o a vai ser igual a quanto? 12 menos 4 vai ficar 8 sobre 2, 4, né não? Então a é igual a 8 ou o a é igual a 4. Tranquilinho? Deu para entender a ideia? Agora, gente, quem que era a? Era 2 elevado a x, né? Então a gente tem que 2 elevado a x é igual a 8 ou 2 elevado a x é igual a 4. Uma prova, gente, se botar isso aqui, ó, você não vai ganhar total não, hein? Você tem que encontrar o valor do x aqui no caso. Então aqui, repara, o x vai ser igual a 3, né? Ou x vai ser igual a 2. Essas são as duas opções aí desse exemplo. Tranquilinho? Ok. Vamos fazer um exercício aqui para encerrar? A gente fez vários exemplos, vamos pegar uma da apostila. Ok. Eu gostaria de projetar aqui, mas agora vai dar trabalho fazer isso. Vamos só colocar aqui a questão, ó. A questão é a questão 3 da página 13. Vou colocar aí, ó, questão 3 da página 13. Lindo, maravilhoso. Vamos lá. Olha só, essa questãozinha daí, ó, se você estiver vendo aí na sua apostila, ela está dizendo o seguinte: a gente tem a equação 4 elevado a a menos, deixa eu apagar isso aqui, menos 5 vezes 2 elevado a a mais 4 igual a 0, em que a é igual a x ao quadrado. Então, tome cuidado que não é exatamente a equação que a gente tinha lá não, viu, gente? Isso aqui é 4 elevado a x elevado ao quadrado. E aqui é 2 elevado a x elevado ao quadrado, tá? Beleza. Para essa expressãozinha de cá, ó, a pergunta quer saber a soma das raízes dessa equação, tá, gente? A soma das raízes vai ser em relação ao x, beleza? Então, vamos lá. Se a gente está interessado na soma das raízes em relação ao x, vamos descobrir os valores de x dessa equação. Aqui, observa só. A gente já tem esse valor aqui do x em relação ao a, mas a gente vai ter que fazer outra substituição, né? Vamos chamar aqui, por exemplo, vamos chamar aqui, ó, 2 elevado a a de outra coisa, por exemplo, b, beleza? E observa que essa equação vai virar aquela coisa parecida que a gente já viu no exemplo anterior, né? Não? Vai ficar o quê, ó? B ao quadrado menos 5 vezes 2 elevado a a, que é b, mais 4, isso é igual a 0, tranquilo? Então a gente vai ter o que aqui? A gente tem que b é igual a menos b, ou seja, 5, mais ou menos... O que eu estou fazendo, né? A soma é 5 e o produto é 4. 1 e 4, não? B igual a 1 ou b igual a 4. Tranquilinho? Só que a gente não queria o valor do b. A gente sabe que b é 2 elevado a a. Então a gente tem que 2 elevado a a é igual a 1 ou 2 elevado a a é igual a 4. Ou seja, a gente tem que o a é igual a 0 ou o a é igual a 2. Mas a gente não queria o a, né? A gente queria o x. A gente sabe que o a é x ao quadrado. Ou seja, a gente tem que x ao quadrado é igual a 0 ou x ao quadrado é igual a 2. E nesse ponto de cá, agora tá fácil, tá? Nesse ponto de cá, o número ao quadrado é 0, então o número é necessariamente 0.
E aqui, ó, x ao quadrado é igual a 2, então x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2. Tranquilinho? A pergunta pediu a soma das raízes reais positivas. As reais positivas é só o raiz quadrada de 2, né não? A gente tem 3 soluções aí, 0 menos raiz de 2 e mais raiz de 2. Logo, a soma das raízes positivas, que é só uma, vai ser exatamente, vamos lá, a solução vai ficar simplesmente raiz quadrada de 2. E essa é a solução dessa questão aí, da apostila aí da questão do ITA. Então, beleza, gente. Tá lindo, maravilhoso. Na próxima aula a gente começa a falar de inequações, tranquilinho? Até mais para vocês.